Equação. O raciocínio sempre me fascinou. Ver o caminho que o cientista trilhou, por exemplo, para chegar a uma equação, me é como uma história alucinante. Chegar a conclusões lógicas, exatas, coerentes, axiomas, não tem como não ser. E foi este o caminho que eu trilhei para chegar ao pleno conhecimento do propósito da vida. Montei o quadro do entendimento por minha consciência e raciocinei em cima dele, e cheguei à conclusão do propósito do Criador Deus. O quadro da razão da vida é este. Temos um Criador, uma criação e o produto desta criação. O Criador, no caso, é o Espírito de Deus que já nos vivifica. A criação somos nós na carne, e o produto desta criação é a consciência. E em cima deste quadro, vi que o que uma criação produz deve servir quem a criou. Por exemplo, o homem criou a caneta para ela escrever, e a escrita deve servir o homem que criou a caneta. Não tem lógica uma criação usufruir do próprio produto que produz, como a caneta usufruir da escrita, ou a lâmpada usufruir da luz, ou a cadeira usufruir do assento. Neste caso, a consciência deve servir o Espírito de Deus, e não a própria criação humana, como todas as consciências fazem. E como uma consciência serve o Espírito do Criador Deus? Pelas funções dela, que fora dela ser um manifestador de existência, é a consciência que produzimos como criação, que pensa, que raciocina, forma as ideias, pondera e tem o poder das decisões. Isto é, a consciência deve fazer tudo isto pelo Espírito e não pela carne como todas fazem. A consciência é o fruto proibido que o ser humano comeu e que não deveria ter comido. Por isso uma canção diz: toma que o inferno é teu, eu sou o fruto proibido que você comeu. As nossas consciências devem entender que estamos dentro de um propósito sábio, e este propósito é do Criador Deus. E todas as coisas que Ele criou é para o seu beneplácito. Ele nos criou na carne e assentou a porção do seu Espírito pela vida. E pelo seu propósito, nós, os seres humanos, devemos produzir consciência deste Espírito e andarmos por ele, e não pela carne como todos andam. E o que acontecerá por este erro de função? Uma hora, o pó, que é a carne, volta ao pó como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. As consciências que estiverem ligadas ao Espírito voltarão a Deus com ele, e lá no plano do céu terão a vida eterna dele. Mas as consciências que estiverem ligadas à carne simplesmente cairão num vazio eterno sem volta, pois nem voltaram com o Espírito a Deus e nem ficaram com a carne que morreu. É simples a equação do resultado das nossas almas na eternidade. Temos o dia do juízo de Deus, e se neste dia a tua consciência estiver ligada à carne, vazio eterno, mas se ela estiver ligada no Espírito, vida eterna. Quem deve fazer os cálculos e chegar à conclusão é a própria consciência. Está escrito: fostes pesados na balança e fostes achados em falta. Neste caso, vazio eterno. Eu procurei conhecer o propósito da vida desde criança e cheguei à conclusão final desta equação da lei de Deus para as nossas consciências, que elas devem andar pelo Espírito e não pela carne. Mas se a tua consciência ainda está se debatendo com a matemática da vida, só vai chutar a vida toda e não vai chegar ao resultado final.